meu querido Fufs, para onde? Vamos para Israel, você permite? Acredito eu. Vamos ver como é que está lá, não é isso? Exatamente. Então pode mandar bala. Então agora vamos para Israel, saber as informações sobre o conflito em Gaza com o Rodrigo Cardoso, que vocês já sabem, que é o Rodrigo in Israel. Esse é o Instagram, sigam ele. Boa tarde, Rodrigão, seja bem-vindo ao programa Pânico. Muito boa tarde para todos vocês, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Boa, quero desejar muito para sua saúde mental. Falo isso porque eu te acompanho e eu vi que você distanciou um pouquinho da rede social, fez um desabafo sobre isso e agora volta com as informações sobre o que está acontecendo em Gaza. Então, primeiro, por que você resolveu sair da rede social? Obviamente você voltou e agora me passe as informações, por gentileza, o que está acontecendo. Certo, na verdade foi muito pouquinho, é que as pessoas estão acostumadas com que eu fique com uma enxurrada de conteúdo nas redes sociais o tempo inteiro e eu precisei tirar pelo menos umas 24 horas para criar um pouco de distância, reagir. Nós estamos aqui no meio desse conflito e é muito fácil a gente reagir só de maneira emotiva, mas eu acredito que eu estou tentando fazer um papel de trazer informações que vão... Óbvio que estão misturadas com as minhas emoções, é quase impossível permanecer totalmente frio nessa situação, mas de trazer informações que sejam relevantes e uma leitura desse conflito que não seja só o Rodrigo sendo emocional e com raiva e indignado da situação, mas também trazendo informações que sejam relevantes para o público do Brasil que está tentando entender o que está acontecendo aqui. E, na verdade, essa pausazinha de distância da discussão me ajudou a entender que tudo que nós estamos vivendo agora, desde da inversão de valores que a gente vê na linguagem que o mundo está utilizando para descrever o que está acontecendo. A gente está ouvindo o tempo inteiro, por exemplo, que Israel está fazendo um genocídio, sendo que a própria palavra genocídio foi cunhada em 1948, numa resolução da ONU, no dia 9 de dezembro de 1948, depois do que aconteceu com o povo judeu. A definição de genocídio é o que o Hamas descreve que quer fazer, que é exterminar completamente o povo judeu por sermos judeus, e ponto final, por mais nenhum outro motivo. Essa distorção de valores, né, de desagregar o significado correto das palavras, associar outro significado que não tem nada a ver com a realidade do que está acontecendo, é uma coisa que está se espalhando cada vez mais pelo mundo. Vocês estão mostrando imagens agora da faixa de Gaza, dos ataques contra a israelense em relação ao que aconteceu no dia 7 de outubro. E eu queria deixar uma coisa bem clara para todo o nosso público, gente. Mais de 7 mil mísseis foram enviados em direção aos céus de Israel nos últimos 30 dias. Se nós não tivéssemos o investimento que a gente tem na defesa, em construir infraestrutura, abrigos antibomba, em ter um sistema de defesa que se chama o Domo de Ferro, que nos protege dos ataques aéreos, a gente teria tantas casualidades, tantas mortes quanto nesse momento, infelizmente, tem do lado palestino. Porque todo o dinheiro que tem sido investido em Gaza, em nome da ajuda humanitária, em nome de auxiliar o povo de Gaza, na verdade, é desviado para construir a infraestrutura de terror do Hamas e para enriquecer os bolsos de quem são aí os idealizadores dessa tragédia toda, que estão sentados em alguns bilhões de dólares no Catar e em outros países árabes. Ô, Rodrigo, eu ia perguntar a questão do envolvimento do Irã e da Rússia. Como é que estão as últimas informações? Então, faz uns 2 dias, se eu não me engano, o Vladimir Putin recebeu na Rússia representantes do Hamas. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso está jogando o jogo internacional que é de interesse para eles. Quanto mais os Estados Unidos estão envolvidos aqui, tanto financeiramente, com as suas tropas presentes aqui, quanto mais a opinião pública americana está dividida em relação ao que está acontecendo aqui em Israel,
menos atenção e esforços e dinheiro e armamento e tudo mais vão ser enviados para a Ucrânia. Então, em tudo que diz respeito à Rússia, quanto mais eles puderem atiçar a confusão que existe aqui na região, mais lucrativo é para eles poderem continuar fazendo aquilo que eles estão fazendo sem tanta intervenção do mundo ocidental. Nesse momento, o mundo ocidental está engajado no que está acontecendo aqui em Israel e a Rússia está tendo mais liberdade para fazer o que ela considera que ela tem que fazer na Ucrânia. A gente viu já a consequência disso com aquele avião que saiu daqui de Tel Aviv. Nem tinham nem judeus, nem israelenses no avião, e foram basicamente linchados ao pousar lá numa região sul da Rússia, justamente no dia depois de os representantes do Hamas terem sido recebidos pelo Kremlin. E a gente sabe que nada na Rússia, que é um regime muito mais totalitário, né, muito menos democrático do que o Brasil ou Israel ou qualquer outro país ocidental, nada acontece lá sem a permissão ou pelo menos sem a consciência do governo. Então a gente acredita, ou pelo menos a nossa leitura daqui, é que essas imagens que vocês estão vendo aí de uma multidão de gente indo tentar invadir um avião para ver se tem algum judeu ou algum israelense lá dentro, para cometer uma chacina contra eles, tudo isso favorece a narrativa que a Rússia está querendo ser campeã dela nesse momento. É isso aí. É um absurdo, né? Uma loucura isso aí, né? Que mais? Tem mais perguntas? Temos, notícia de última hora, me parece agora que... Você tá onde? Desculpa, você tá onde aí em Israel? Eu vivo numa cidade que chama Nofa Galil, é uma cidadezinha na Galileia, bem do lado de Nazaré. Então é uma região. Aqui a minha região é muito tranquila. Tá mais tranquilo. A gente está distante relativamente, pelo menos 1 hora de distância das outras fronteiras. E eu vivo numa cidade que, para vocês, assim, de novo, para o objetivo da educação do público do Brasil, a minha cidade é uma cidade mista. 50% da população é árabe, 50% é judaica. Os meus vizinhos são árabes, a gente faz churrasco junto, a gente vive junto. Essa história de que Israel é um país apartheid é outra perversão do que significa o apartheid e não é realidade em relação ao que a gente vive aqui. Então, graças a Deus, nesse aspecto, eu me sinto muito favorecido de estar nessa cidade que é tranquila e que vive como uma prova viva da coexistência, da convivência pacífica entre judeus e árabes aqui na região. Sim, um precisa do outro, né? É uma região ali onde um precisa do outro, um tem a mão de obra, o outro tem gira a economia. Vai lembrar que 20 a 25% da população e lá e lá é o Hamas. A treta lá é com o Hamas, que é um grupo terrorista. Exato. E o próprio palestino está na mão do Hamas. E não pode abrir a boca, porque se abrir a boca, corta o pescoço. Sim, como eles fizeram. Saía para trabalhar de Gaza, isso que é importante falar, né? Então, era exatamente, que você vai perguntar? É exatamente isso que eu gostaria de perguntar pro... Break, eu tenho que fazer um break para a Rede Rádio. Então vai lá, Reginaldo, faça o seu break, que a gente continua batendo papo aqui com o Rodrigo nas outras plataformas. Você do rádio, segura aí um pouquinho, vamos ouvir aí o anúncio aí dos nossos patrocinadores. Manda bala. Pois não. Ô Rodrigo, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente sabe, né, muita gente sabe disso, algumas pessoas não sabem, mas eu gostaria que ficasse sabendo disso, que realmente, assim, o povo palestino é refém do Hamas, esse é o ponto. O que eu queria saber é se essa galera que mora na faixa de Gaza, se eles ainda têm esse livre acesso a Israel, porque eu sei que tem muita gente que mora em Gaza e trabalha em Israel, eu queria saber se esse acesso está rolando ou não. Não. Desde os ataques no dia 7 de outubro, Israel decidiu tomar uma atitude de fechar completamente essa fronteira que sempre foi porosa propositadamente, né? A gente entende, a política israelense nos últimos anos tem sido que quanto mais nós incentivarmos a economia, quanto mais a gente fizer o que pode para que entre dinheiro na faixa de Gaza, mais pacífica vai ser o relacionamento que nós temos com eles. Sim. Agora, a partir do momento em que, em primeiro lugar, que alguns desses trabalhadores que cruzavam a fronteira diariamente para trabalhar na agricultura ao sul de Israel, e eles também foram peça-chave no ataque contra Israel,
né, tanto provendo inteligência, quanto sendo mão de obra mesmo, para esse pogrom que a gente sofreu no dia 7, desde aquele momento a fronteira está completamente fechada e agora ninguém em Gaza está tendo nem condições de sair para trabalhar em lugar nenhum, eu imagino, porque a situação lá realmente está muito, muito, muito precária. O que a gente tem que lembrar é que ela está muito precária por causa do Hamas. Eu tenho repetido isso 20 mil vezes por dia. Todo o povo que está pedindo agora um cessar-fogo precisa trocar o pedido e exigir a liberação dos 239 sequestrados imediatamente e a rendição incondicional do Hamas. O Hamas tem 100 mil operativos, 100 mil terroristas. Em comparação com os 2 milhões e pouco de habitantes que existem em Gaza, não é muita coisa, não é a maioria da população. Se os 100 mil terroristas se renderem incondicionalmente e se os 239 sequestrados forem liberados, a guerra acaba em 1 segundo. Então, para todo mundo que está clamando pelo bem da população civil em Gaza, e eu, inclusive, sou um deles, que não quero a morte desnecessária de uma infinidade de gente, o clamor correto, a reivindicação correta é pedir a liberação imediata dos reféns e a rendição incondicional do Hamas. Se isso acontecer, Gaza volta a ser uma região estável. Ponto. Certo. Como é que chama aquele líder do Hamas que acho que foi morto agora? Que estava preso em Israel e eles trocaram pelos reféns. Eu não lembro o nome dele agora. Não, Ismael, toda a liderança nesse momento, toda a liderança da ala militar do Hamas, que está dentro de Gaza, foram presos em Israel. Você está falando, eu imagino, do Ismail Haniyeh. É o que teve o tumor. Isso, ele é o chefão do Hamas. Olha a história que maluca desse cara. Ele é o chefão do Hamas e ele foi preso uma época. E aí ele foi preso porque ele idealizou vários atentados terroristas, foi preso, foi julgado por uma corte israelense e foi colocado na cadeia. Na cadeia, ele estudou às custas do Estado de Israel, fez uma graduação e de repente ficou doente com um câncer no cérebro. Israel pagou todo o tratamento dele, ele foi curado de câncer no cérebro. Caramba. Okay? Até o ponto de quando terminou o tratamento, ele estava em remissão do câncer, ele agradeceu em hebraico, disse Todá em hebraico, e na última negociação para troca de prisioneiros, quando o Hamas tinha um soldado nosso, um rapaz chamado Gilad Shalit, que ficou mais ou menos 5 anos preso dentro da faixa de Gaza, nós trocamos para recuperar a vida desse um soldado, nós liberamos 1.027, se eu não me engano, prisioneiros dessa ala de segurança máxima, entre eles esse cara, o Ismail Haniyeh, que foi curado do câncer no cérebro e que hoje é o líder da ala. Ele é um capo ele é um capo dos terroristas. Olha que louco essa história. Ou seja, Israel ajudou o cara com a doença. Salvou a vida do cara. Salvou, pagou e o cara voltou e é muito difícil. É uma gente bacana. Não, bacana pra caramba. Hamas você tem que ser amigo deles. É uma gente, gente finíssima. Perfeito. Rodrigo, pois não, posso só atualizar aqui, que a gente está falando aqui, investida do exército de Israel em Gaza, a gente está com as últimas atualizações. Segundo as informações... Cadê as imagens aí de Israel, Gaza? Emílio. Não tem as imagens aí? Não, a imagem é ao vivo. Da imagens. Aquelas imagens da Reuters. É isso aí. Custa caro, tem que botar no ar. Tem que pagar as imagens. Aí, ó. Isso é ao vivo? Então. É ao vivo, Delari? Não é ao vivo. Isso é VT. Bom. Eu quero imagens, aquelas imagens ao vivo que tem na Globo News. Eu ponho na Globo News. Me parece, Emílio, que a gente está no 4º dia de operação terrestre. Isso. E agora Israel ataca a cidade de Gaza por terra, mar e ar. E nesse ataque vem de novo essa discussão. Primeiro, Israel avisa para a turma ir para o sul, se eu não me engano. E muitas das pessoas vão para hospitais e ficam também em escolas. Inclusive, Rodrigo, falam que os líderes do Hamas estão embaixo de um hospital. O que você sabe dessa informação do 4º dia de invasão terrestre do exército israelense? Certo. Então, o que acontece é o seguinte, realmente, nós estamos no 4º ou 5º dia desse início de uma incursão do exército de Israel para a faixa de Gaza. Ela está acontecendo de uma maneira um pouco atípica, eu diria, diferente do que o público no geral estava esperando.
Eu acho que estava todo mundo esperando que fosse haver uma invasão muito massiva das forças, das tropas israelenses, e o exército de Israel está demonstrando bastante disciplina e bastante paciência, entrando apenas com algumas unidades de tanques e de forças especiais, fazendo assim umas incursões estratégicas e, em primeiro lugar, desenvolvendo uma infraestrutura para que quando a infantaria entre em massa realmente, as tropas estejam muito mais protegidas e a operação possa ser muito mais cirúrgica do que só, né, um banho de sangue dos dois lados da história. Então agora todos os passos estão sendo muito bem calculados, assim, eu preciso tirar o chapéu para as forças de defesa de Israel. Se a gente ficou muito né, chocado com termos sido tomados de surpresa, eu acredito que nesse momento a tomada de decisões no Exército está sendo feita de maneira muito fria, muito calculista e muito correta para essa situação. O grande problema realmente que nós temos é que é conhecimento público. Tá? Eu estou falando com vocês uma coisa que eu sei há 10 anos, não é uma coisa que só o primeiro-ministro que sabe. O público árabe e o público judaico de Israel, todo mundo sabe, há pelo menos 10 anos, que o lugar aonde os terroristas do Hamas estabelecem os seus centros de comando é justamente no subsolo, através daquele sistema de túneis. Tem aparentemente 500 quilômetros de túneis escavados por dentro da faixa de Gaza. São vários andares de túneis. Então eles fazem isso justamente debaixo das mesquitas, das escolas e dos hospitais. As alas militares, geralmente, ficam debaixo dos hospitais. Nós temos gravações dos interrogatórios feitos com os terroristas do Hamas que foram capturados no dia 7 de outubro, dizendo, por exemplo, que o Hospital Shifa, que é o maior hospital da faixa de Gaza, nesse momento, há relatórios de que tem pelo menos 40 mil pessoas dentro do hospital, abrigadas dentro do hospital, mas que nos andares subterrâneos do Hospital Shifa é onde fica toda a estrutura do alto comando do Hamas. Que eles têm, por exemplo, segundo relatos, 500 mil litros de combustível disponíveis para serem utilizados nas operações táticas que o Hamas não libera para ajudar a sua população civil, que está clamando para o resto do mundo para Israel deixar entrar gasolina. Isso tudo está escondido debaixo da terra. Então, por quê? Porque a ideia e a gente ouviu isso da boca dos terroristas que foram capturados, tá? A ideia é, por que o Hamas construiu o seu centro de comando debaixo do maior hospital em Gaza? Pela certeza que Israel nunca vai bombardear o hospital. A questão é que as atitudes deles no dia 7 de outubro foram tão drásticas, tão brutais. Israel, inclusive, preparou, e eu incentivo vocês, quem sabe tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, mas Israel preparou um dossiê em vídeo de 43 minutos para membros da mídia assistirem através das câmeras que os próprios terroristas tinham no corpo as atrocidades que eles cometeram. Não dá nem para imaginar, não dá nem para a gente imaginar, né? Porque tudo na vida a gente procura uma justificativa, né? A gente procura querer entender por quê, né? Por que acontece isso. E eu fico imaginando como é que tá o cara que é do exército de Israel agora, o cara que entrou na tua casa, pegou a tua mulher que estava grávida, estuprou a tua mulher grávida, abriu a barriga dela, tirou o bebê de lá e tacou fogo no bebê, colocou um bebê na churrasca. Não tem como, não tem justificativa. Aí eu ouvi dizer que o chefão lá do Hamas, certo, por que matar bebê? Ele fala, não, tem que matar o bebê porque um dia ele vai ser soldado. Então essa é a justificativa. Olha o pensamento do cara. Ou nível do pensamento. E a gente nunca imaginou que em 2023... Sempre tem aquele papo. A sociedade... Estamos evoluindo. O mundo melhorou. Tem iPhone, tem não sei o quê, tem Wi-Fi. A gente não tem nenhuma... A grande questão aqui... É inacreditável. É um negócio que não dá para acreditar. Não dá para você poder entender. Não tem justificativa para isso. E nem tentar argumentar. Porque as pessoas querem argumentar, né, Rodrigão? Pelo amor de Deus. Exato. E eu diria assim que uma das coisas que é muito difícil das pessoas que estão no Brasil ou em qualquer lugar do mundo de entender é que existe, todo mundo fala da assimetria da guerra, né, do desequilíbrio de poder. E existe de verdade uma assimetria gigante, mas a assimetria é inversa do que as pessoas imaginam. A assimetria existe no fato de que, de um lado, nós temos um país democrático,
de direito, que tem todas as restrições que um país democrático tem, que um exército humanitário tem. A gente não tem, por exemplo, da definição de todos os alvos da Força Aérea Israelense, de todos os 100 e tantos alvos que a Força Aérea aí atinge toda noite. Nenhum desses alvos é atingido sem passar primeiro por um conselho legal de direito internacional que discute as repercussões humanitárias do que está acontecendo. Isso é de um lado, com toda a pressão internacional. E do outro lado, a gente tem um grupo terrorista, que não tem nenhuma filiação com a democracia, não tem nenhum compromisso com a verdade. Parte do ethos, daquilo que eles acreditam, é que a mentira é possível e é vantajosa para cumprir os seus propósitos de jihad. Então, eles não têm nenhum compromisso com direitos humanos, não têm nenhum compromisso com a verdade, não têm nenhum compromisso com a democracia, e o mundo fica esperando que a gente não faça nada pela postura israelense de ser democrática, enquanto nós estamos enfrentando um inimigo que não age de acordo com nenhuma das regras do jogo de qualquer sociedade normal. Então tem um desequilíbrio gigante nessa história. Ô Rodrigo, tem muita coisa que a gente assiste, né, na internet, e obviamente você é um cara que pode dar uma carimbada. Tem a série Falda, né, Sami, que o cara vai lá, é muito famosa na Netflix. E pegaram alguns líderes do Hamas, né, alguns soldados do Hamas, terroristas, e quando eles foram questionados, eles falaram que foram enganados pelos líderes do Hamas que não estão em Gaza, né? Prometeram $10 mil, apartamento, eles se sentiram enganados. Esse vídeo procede? Você sabe se realmente aconteceu dessa forma, que não justifica de novo, né, o que eles fizeram, mas você acha que aconteceu algo parecido? Sim, essa política de oferecer, eu tenho uma comparação que às vezes eu utilizo ela para as pessoas que vêm visitar Israel aqui comigo, para os turistas que caminham comigo, que é o seguinte: às vezes é meio difícil da gente entender, por exemplo, usando um exemplo no Brasil, por que um jovem em uma comunidade no Brasil vai aceitar e ser uma mula, né, levar a droga para cima e para baixo numa comunidade? Porque às vezes, se ele não fizer isso, a família dele vai estar em risco, e se ele fizer, a família vai ser protegida. Se ele fizer isso, ele tem a promessa de dinheiro, de bens, de status, de todas essas coisas. A motivação é muito parecida. Essas organizações, elas funcionam dando incentivo material e incentivo espiritual também, por causa da crença de que se a pessoa for um shahid, for um mártir pela causa, ela vai diretamente, né, para o paraíso, para viver um bacanal com 72 virgens. Essa ideia que não é a ideia correta, islâmica, verdadeira, mas essa mentira que se desenvolveu aí no pensamento popular, no meio do povo. E, infelizmente, um povo que está sendo indoctrinado, que vai nas escolas da ONU, nas escolas patrocinadas pela ONU. E eu até postei um vídeo disso no Instagram esses dias, quando meu filhinho aqui canta música sobre paz, e as crianças no jardim de infância em Israel aprendem que a paz é o objetivo supremo para a humanidade, e eles dentro de Gaza, em escolas da ONU, fazem peça de teatro onde eles matam os judeus, né? E aprendem que jihad é o objetivo supremo, que ser mártir é o objetivo supremo. Realmente, eles receberam a proposta de receber uma bolsa de $10 mil e um apartamento novo para cada pessoa que entrasse em Gaza com um refém. E o chefão tá lá no Catar, lá tomando vídeo. Você leu lá? Os chefão estão lá no Catar, na Turquia, estão tudo lá. Comendo lagosta. Tomando vodka com caviar. Vodka russa na com colherzinho, caviar. É isso aí. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua participação. Rodrigo Cardoso, diretamente de Israel, ao vivo, quebrando o galho aqui pra gente, trazendo as informações. Obrigado, viu, Rodrigão? Um abraço pra você. Ó, tem um Pix aí pra você poder colaborar aí. Tem uma colaboração aí que você pode ajudar a galera lá. Obrigado, um abração pra você.